Os freak shows, ou shows de aberrações, foram espetáculos de exibição pública, populares principalmente no século XIX e início do XX, na Europa e nos Estados Unidos, que apresentavam pessoas com diferenças físicas, condições médicas raras ou performances consideradas extraordinárias. Eles funcionavam como entretenimento de massa, explorando a fascinação, o preconceito e a curiosidade do público da época. Essas exibições ocorriam em circos itinerantes, feiras, parques de diversões e salões fixos, capitalizando uma sociedade com limitado acesso à educação científica e uma visão ainda muito estigmatizada sobre a deficiência e a diversidade corporal. O contexto era marcado por uma intersecção entre a exploração comercial da anormalidade, o cientificismo incipiente, que muitas vezes via esses corpos como objetos de estudo, e um entretenimento que banalizava a humanidade dos exibidos, tratando-os como atrações ou monstros. A prática declinou com o avanço da medicina, mudanças éticas e o ativismo pelos direitos das pessoas com deficiência. Neste vídeo, veremos 5 exemplos de atrações femininas que marcaram a história dos freak shows. A América do final do século XIX era um mundo de lampiões, carroças e espetáculos de curiosidades. Nesse cenário, surgiu uma história que é muito mais do que apenas uma atração de circo. Esta é a história de Fannie Mills. Nascida em 30 de agosto de 1860, Fannie era filha de George Mills e Sarah Ansell, imigrantes ingleses humildes que se mudaram em 1871 de Pulborough, Sussex, na Inglaterra, para Perkins, Ohio, nos Estados Unidos, em busca de melhores condições de vida, quando a menina já contava com 11 anos. Lá, a família instalou-se a 3 quilômetros a leste de Sandusky, na costa sudoeste do lago Erie. Ao contrário de seus 6 irmãos, que nasceram sem defeitos, Fannie carregava consigo, desde criança, uma condição rara e desafiadora, a doença de Milroy. Essa doença hereditária restringe o desenvolvimento dos recipientes linfáticos dos membros inferiores e causam formações de fluidos e coágulos em pés e pernas. Seu corpo, pequeno e magro, que pesava cerca de 90 quilos, contrastava brutalmente com o inchaço extremo de suas pernas e pés. Cada pé media cerca de 48 centímetros por 20 de largura. Embora, ao observar as fotografias da época, perceba-se que eles não tinham o mesmo tamanho. Segundo relatos, Fannie usava sapatos tamanho 30, feitos com peles de 3 cabras, e meias feitas com fronhas. Em contrapartida, um artigo no New York Times, publicado em 26 de julho de 1885, relatou que a mulher usava sapatos tamanho 29. Os pés de Fannie foram descritos por um repórter da seguinte forma: 2 presuntos imensos. Os dedos são irregulares e os dedinhos são representados por 2 pequenos nódulos. Não há unhas, embora os lugares onde deveriam estar sejam claramente definidos. Em 5 de junho de 1880, o Censo dos Estados Unidos registrou o primeiro nome de Fannie com uma nota ao lado que dizia pés deformados. De acordo com rumores, a família de Mills atribuía a doença da menina a uma história segundo a qual o pai da garota obrigava a mãe dela a lavar a pata inchada de um cavalo enquanto a mulher estava grávida, o que teria lhe causado grande desgosto. Para caminhar, ou melhor, para cambalear, Fannie dependia de botas feitas à mão, com sobras de couro dos fazendeiros locais. A vida no campo era dura, mas Fannie trabalhava. O pai da menina era arrendatário de uma fazenda de laticínios e vendia leite para os moradores locais. Mesmo com dificuldade para caminhar, Fannie entregava leite e ajudava a família. Sua diferença, claro, chamava a atenção, e não demorou para que os olhos do show business a vissem não como uma pessoa, mas como uma oportunidade.
Porém, embora vários empresários oferecessem à família de Mills a oportunidade de exibir a filha em troca de boas quantias em dinheiro, George sempre recusou. Em 1885, após a morte do pai, Fanny tomou uma decisão difícil. Aceitou se exibir, mesmo contra a vontade da família. Descoberta pelo empresário de espetáculos Frank Stone, ele a convidou para se apresentar como The Big-Footed Woman from Chicago. Acompanhada por sua amiga e enfermeira, Mary Brown, ela partiu para a costa leste, aos 25 anos, e se tornou a menina pé grande de Ohio. Os cartazes a anunciavam como a mulher com os maiores pés da terra, e os empresários, sempre ávidos por um golpe de marketing, criaram uma promoção grotesca. O senhor George Mills estaria oferecendo $5.000 e uma fazenda para qualquer homem que aceitasse se casar com ela, sendo que nesse tempo George já falecera e nunca possuiu uma fazenda na vida. Um cartaz de atração anunciou a oferta desta forma: não permita que 2 pés grandes fiquem entre você e um casamento repleto de fortuna. Ainda, outro anúncio brincou: a velha que morava em um sapato teria alugado apartamentos se tivesse morado em um dos da senhorita Mills. Mas a história de Fanny guardava um segredo lindo e resiliente. Por trás da figura explorada havia uma mulher simples, vaidosa e de coração enorme, e à época das ofertas de casamento por meio de cartazes, ela já havia encontrado seu amor verdadeiro, William Brown, irmão de sua enfermeira. Casaram-se em segredo em 1886. Em agosto do ano seguinte, William e Fanny tiveram um filho, mas a criança nasceu morta. Fanny não era uma vítima passiva, ela transformou sua tragédia em sustento. De 1885 a 1892, percorreu o leste dos Estados Unidos com turnês. Chegou a ganhar uma pequena fortuna para a época, cerca de $150 por semana. Sua personalidade simpática fez com que ela cativasse plateias, sem perder a simplicidade. Com todo o dinheiro que ganhou, fez o impensável. Comprou uma das melhores fazendas de Sandusky, no estado de Ohio, garantindo o futuro de toda a sua família. Sua saúde, frágil desde sempre, começou a declinar por volta de 1892. Ela se aposentou dos palcos devido a uma doença desconhecida e passou seus últimos anos naquela fazenda que havia conquistado, ao lado de William, seu marido dedicado, que nunca a deixou. Fanny Mills faleceu em 1899, em Perkins, Erie, Ohio, aos 39 anos. Em seu cartão de sepultura, a causa da morte foi indicada como abscesso. Ela encontra-se sepultada no cemitério Oakland, em Sandusky, ao lado de seu marido, William, que morreu de câncer em 1904, aos 69 anos. Atualmente, o Museu Follett House, localizado na mesma cidade em que Fanny está enterrada, exibe as formas usadas para confeccionar seus sapatos enormes. 14 de julho de 1865, Virgínia, Estados Unidos. Um bebê nasce, e logo percebem algo que deixa todos em silêncio, depois em burburinho. A menininha tem uma barba fina no queixinho. Essa é Annie Jones, a bebê que se tornaria a mulher barbada mais famosa de todos os tempos. Uma lenda dos espetáculos de atração, mas cuja vida real foi uma montanha russa entre os holofotes e uma profunda melancolia. Assustados, mas vislumbrando uma oportunidade, seus pais, antes do primeiro aniversário dela, batem à porta do mestre do espetáculo, P.T. Barnum, famoso à época por ser dono de um circo excêntrico. O famoso showman não hesita. Vê naquela criança sua nova galinha dos ovos de ouro. Assinam um contrato. 3 anos, $150 por semana. Annie, que ainda nem andava, já era uma estrela. Mas aquele acordo seria só o começo de um pesadelo que duraria a vida toda. Seu contrato com Barnum se estendeu por anos. Aos 5 anos, a menina já tinha bigode, costenetas e barba. Seus apelidos evoluíam com a idade. De bebê Esaú,
referência ao irmão peludo de Jacó na Bíblia, para Senhora Esaú, e, finalmente, o icônico A Mulher Barbada. A apresentação era um estudo de contrastes. Vestidos femininos delicados e um bandolim nas mãos, contrastando com uma barba cheia. O público ia em massa. Mas a fama tinha um preço altíssimo. Ainda criança, Anne foi sequestrada por um pseudocientista e sumiu por semanas. Barnum, temendo por seu investimento, ajudou nas buscas. Ela foi encontrada sendo exibida em uma feira de igreja. O sequestrador alegou que a criança era dele e o caso foi parar no tribunal. O juiz, esperto, fez um teste. Separou Anne de todos. Ao entrar na sala e ver seus pais, ela correu direto para os braços deles. Caso resolvido. Mas há suspeitas de que todo esse drama tenha sido, na verdade, uma armação de marketing do próprio Barnum. A condição de Anne provavelmente era hirsutismo, que afeta de 5 a 10% das mulheres, causando crescimento de pelos em padrão masculino, grossos e escuros. Essa anomalia é causada por um desequilíbrio hormonal, excesso de hormônios masculinos ou androgênios, mas na época era visto apenas como uma aberração. A vida pessoal de Anne foi um campo minado. Em 1880, aos 15 anos, casou-se com Richard Elliot, um homem adulto que também trabalhava para Barnum. Seus pais não aprovaram. O casamento durou 15 anos, mas acabou em 1895. Ela se casou novamente com um amor de infância, William Donovan, e pela primeira vez deixou o circo de Barnum para se apresentar na Europa. Uma fagulha de liberdade. Porém, Donovan morreu inesperadamente 4 anos depois. Sozinha e devastada, Anne voltou para o único lugar que lhe dera um senso de lar, o circo de P.T. Barnum, o maior show da Terra. Ela odiava o termo freak show, espetáculo de aberrações, e lutou para mudar essa percepção. Mas o tempo era curto. Em 22 de outubro de 1902, durante uma visita à mãe, Annie Jones, a estrela de olhar triste por trás da barba famosa, sucumbiu à tuberculose. Tinha apenas 37 anos. Sua história é a de uma mulher que foi produto, atração e vítima de uma era que explorava a diferença. Uma lenda do show business, cujo sorriso no palco escondia uma vida de solidão e luta pela simples dignidade de ser vista como uma pessoa, e não apenas como uma curiosidade. E essa é a história real por trás da foto da Mulher Barbada. Uma história muito mais complexa e humana do que qualquer cartaz de circo. Em 12 de maio de 1868, o momento mais esperado por qualquer família, o nascimento de um bebê, transformou-se em um mistério médico que deixou os doutores daquele ano sem palavras. Esta é a história de Josephine Myrtle Corbin, uma menina que desafiou todas as expectativas desde seu primeiro respiro. Ela nasceu no Tennessee, Estados Unidos, com uma condição tão rara que parecia inacreditável. Josephine tinha 2 pelvis, 2 conjuntos completos de órgãos reprodutivos e excretores e, o mais visível de tudo, 4 pernas. 2 delas eram de tamanho normal e 2 menores. Apenas 2 desempenhavam sua função corretamente. O diagnóstico: síndrome de duplicação caudal. Em termos simples, Josephine era na verdade gêmeas que não se separaram completamente no útero. O corpo de sua irmã se desenvolveu apenas da cintura para baixo, fundindo-se ao dela. Ela era um fenômeno único, um bebê dípigo. Os pais da menina eram William H. Corbin, de 25 anos, e Nancy Corbin, de 34 anos. O casal teve 4 filhos ao longo da união, incluindo um filho do primeiro casamento de Nancy. De acordo com a mulher, não houve nada de peculiar no parto de Myrtle. Ainda recém-nascida, Corbin mostrou-se uma criança forte, pesando 4,5 quilos 3 semanas após o nascimento. Ela também mamava saudavelmente e desenvolvia-se bem. Tinha 1,5 metro de altura, pele clara, olhos azuis e cabelos encaracolados. A vida poderia ter sido de isolamento,
mas seu destino tomou um rumo diferente. Acredita-se que tenha sido abandonada por familiares e acolhida por ninguém menos que Phineas Taylor Barnum, o lendário pioneiro do entretenimento, fundador do Ringling Brothers Circus. Aos 14 anos, ela já era uma estrela, conhecida como a Mulher de Quatro Pernas. Em um de seus primeiros panfletos promocionais, Corbin é descrita como tão gentil quanto o sol de verão e tão feliz quanto o dia é longo. Seu segredo para conquistar o público? Charme e uma apresentação cuidadosa. Ela calçava meias e sapatos em todas as quatro pernas, normalizando sua aparência de uma forma que encantava as plateias. Suas turnês pelo país renderam uma fortuna para a época, cerca de $500 por semana. O sucesso de Myrtle foi tanto que outros artistas circenses passaram a exibir falsas mulheres de quatro pernas, especialmente quando Myrtle já não se apresentava mais. Cansada da vida itinerante, ela se aposentou cedo para buscar uma vida comum, e encontrou mais do que isso. Aos 19 anos, casou-se com Clinton Bicknell e teve 5 filhos, 4 meninas e 1 menino. As gestações revelaram outro aspecto surpreendente de sua anatomia. Acredita-se que seus 2 sistemas reprodutivos fossem funcionais. Um livro médico da época, Anomalias e Curiosidades da Medicina, de George M. Good e Walter L. Pyle, de 1896, documenta a possibilidade de ela ter dado à luz por ambos os lados. Na primavera de 1887, um ano após seu casamento, Corbin engravidou pela primeira vez e sua gestação foi examinada pelo Dr. Lewis Whaley, de Blountsville, Alabama. Nesse período, Whaley observou que Corbin estava grávida em seu útero esquerdo. De acordo com o médico, ao ser informada sobre a gestação no lado esquerdo, Myrtle, incrédula, respondeu: "Se fosse no meu lado direito, eu estaria mais perto de acreditar que você está certo." Corbin fez essa declaração pois preferia o lado direito para a relação sexual, fato este que foi registrado em relatórios médicos. Contudo, a gravidez fez com que Corbin ficasse gravemente doente, o que fez com que Whaley decidisse realizar um aborto 8 semanas após o exame inicial, quando Myrtle já contava com entre 3 e 4 meses de gravidez. Após o procedimento, a mulher recuperou-se completamente e conseguiu ter êxito em todas as gestações subsequentes. Josephine construiu uma família, ignorou os rumores e, quando seus filhos cresceram, voltou aos palcos em Nova York, provando que era dona de seu próprio destino. Artigos escritos na época descreveram Myrtle como uma mulher atraente de faço, fisicamente bem e capaz de cuidar de todos os seus deveres domésticos, além de muito inteligente e refinada. Sua história extraordinária termina em 6 de maio de 1928, aos 60 anos, em Cleburne, Texas. O respeito por sua jornada foi tão grande que, para proteger seu descanso eterno de caçadores de curiosidades, seu caixão foi coberto por uma camada de concreto, vigiada pela família até secar. Josephine Myrtle Corbin não foi apenas uma atração de circo, foi uma mulher que transformou uma condição única em uma vida cheia de força, resiliência e amor, deixando um legado que vai muito além de qualquer espetáculo. Ella Harper, a Menina Camelo, é uma das atrações circenses que melhor representa as oportunidades únicas que os shows de aberrações proporcionavam aos artistas no final do século XIX. Ela nasceu no Tennessee por volta de 1870, com uma condição ortopédica raríssima. Os joelhos dela eram dobrados para trás. Uma condição chamada genu recurvatum, também conhecida como hiperextensão do joelho. Por isso, era muito mais fácil e natural para ela andar apoiada nas mãos e nos pés. Daí veio o apelido que a tornou famosa. Com apenas 16 anos, ela já era a estrela do circo Harry's Nickel Plate Show. Sua entrada era inesquecível. Ela aparecia ao lado de um camelo verdadeiro. Virou sensação em todas as cidades por onde o circo passava, e os jornais locais a descreviam como a mais maravilhosa criação da natureza. Ela não era uma atração qualquer, era uma profissional bem paga,
ganhando a incrível quantia de $200 por semana na época. Mas ela não era sua condição, ela tinha planos. A prova veio no dia da sua grande despedida. Quando foram procurá-la em seu camarim, ela já tinha ido embora. Tudo o que deixou para trás foi um cartão de visitas. Nele estava escrito: "Sou chamada de Garota Camelo, porque meus joelhos ficam para trás. Eu posso andar melhor com minhas mãos e pés, como você vê na foto. Eu viajei consideravelmente no show business nos últimos 4 anos, e agora, em 1886, pretendo sair do show business e ir à escola, e me preparar para outra ocupação." Um recado claro, inteligente e determinado. Ella Harper se aposentou do circo para escrever seu próprio destino. E o que aconteceu com ela depois? As pistas vêm de censos demográficos e pesquisas genealógicas. Em 28 de julho de 1905, ela se casou com um professor, Robert L. Savely. No ano seguinte, ela deu à luz uma menina, Mabel E. Savely, que morreu em novembro do mesmo ano. Assim, em 1909, eles se mudaram para Nashville, viveram com a mãe dela e uma sobrinha, e tentaram formar uma família, adotando uma criança de 3 meses. Uma tragédia, pois o bebê faleceu poucas semanas depois. Ella Harper, a ex-estrela de circo, morreu em 18 de novembro de 1921, vítima de um câncer de cólon. Foi sepultada no cemitério Spring Hill, em Nashville, em um túmulo cercado de outros membros de sua família. Apesar de existirem dúvidas se de fato trata-se do túmulo de Harper, lá é considerado oficialmente seu local de enterro em sites de busca e de arquivos funerários. Mas o verdadeiro legado de ela não está apenas na lápide, está na decisão corajosa que ela tomou. Enquanto muitos naquele mundo eram definidos para sempre como aberrações, ela usou a fama e a fortuna que juntou para se reinventar. Ela trocou as luzes da ribalta pela sala de aula e por uma vida comum, longe dos holofotes. Ela soube aproveitar a pequena fortuna que fez e, acima de tudo, conseguiu a liberdade de não ser para sempre apenas a menina Camelo. Ela foi, simplesmente, Ella Harper. Era uma vez, em Minnesota, nos Estados Unidos, uma menina que desde o seu nascimento já surpreendia a todos. Seu nome era Alice Elizabeth Doherty, e ela nasceu em 14 de março de 1887. Seus pais eram comuns, sem nenhuma característica incomum, mas Alice era única. Ao vir ao mundo, ela não apresentou apenas os grandes olhos azuis que encantariam muitos depois. Sua pele estava coberta por uma macia e densa pelagem loira, com quase 5 centímetros, principalmente no rosto. Os médicos ficaram perplexos. O diagnóstico, uma condição raríssima chamada hipertricose lanugina, também conhecida como a síndrome do lobisomem. Essa doença causa o crescimento de diversos pelos, finos e sedosos, tipo lanugo, principalmente na região facial, dando à pessoa a aparência de um animal, e persiste por toda a vida. Assim, Alice tornar-se-ia a bebê de lã de Minnesota, ou a garota felpuda. Seus pais tiveram mais 2 filhos que não herdaram a condição. Inicialmente constrangidos com os comentários, logo enxergaram em Alice uma oportunidade. E aos 2 anos de idade, ela foi transformada em atração. O pai começou a cobrar para que as pessoas vissem a menina, com o consentimento da mãe. O que era local logo virou uma turnê nacional, levando a família a se mudar para Dallas, no Texas, por volta de 1900. A vida de Alice se tornou um espetáculo, com ela sendo frequentemente exibida como uma atração independente em vitrines de lojas. Mas quem era a pessoa por trás dos pelos? Jornalistas da época a descreviam como curiosa, brincalhona, fofa, apegada à família e de uma inteligência notável para a idade. Um deles, que se tornou amigo da família, escreveu: Alice, por trás de todo aquele pelo, possuía lindos olhos azuis e uma personalidade dócil e amigável como de um gatinho.
O apelido de Bebê Milagroso de Minnesota surgiu graças ao dom que Alice tinha de conquistar a todos com sua simpatia e de colocar um sorriso no rosto de todos os que assistissem à sua exposição. O tempo passou. Aos 5 anos, seus pelos já tinham mais de 10 centímetros. Na adolescência, chegariam a incríveis 15 centímetros. Apesar de sua simpatia cativante, Alice nunca desejou aquela vida. Ela não queria ser uma atração pública. Continuou se apresentando por um motivo só: sustentar a família, que dependia financeiramente dos ingressos vendidos. Seu maior desejo era a aposentadoria, e em 1915, finalmente ela conseguiu. Após anos nos palcos dos chamados freak shows, Alice havia ajudado a família a acumular uma quantia que lhes permitia viver sem novos shows. A partir daí, ela desapareceu dos holofotes. Escolheu uma vida tranquila, longe dos olhares curiosos. O pouco que sabemos é que ela faleceu em 13 de junho de 1933, em Dallas, aos 46 anos, de pneumonia brônquica. A causa da morte, por muito tempo, foi mantida em segredo. Alice Elizabeth Doherty entrou para a história não apenas por sua condição única, ela é até hoje a única norte-americana registrada com hipertricose lanugina, mas também por sua força silenciosa. Uma criança explorada, uma jovem resignada e, por fim, uma mulher que conquistou o direito ao seu próprio anonimato. Sua vida foi uma jornada extraordinária, marcada pela diferença, pela exploração e, no final, pela tão sonhada paz.